Paz, queridos, bom dia para todos. Prazer muito grande rever os nossos irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Muito obrigado, irmã. Mateus, capítulo 22. A gente não sabe por que às vezes o Espírito de Deus nos leva para alguns temas, mas a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo, não é isso? Quantos concordam, digam amém. E ontem quando eu recebi a incumbência de estar aqui com vocês, compartilhando essa missão de transmitir a palavra de Deus, o Senhor colocou no meu coração para ministrar sobre esse tema. Eu não sabia, mas agora ficou bem claro. Nós vamos ler Mateus 22, vamos ler do versículo 34 até o 40. Amém? O verso 34 do capítulo 22 de Mateus é uma narrativa e está escrito assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? O verso 40 diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O contexto teológico de Cristo, o momento em que Cristo andou, peregrinou, cumpriu o seu ministério na terra, existia ali um contexto social. Israel era escravo de Roma, Roma era a nação que dominava o mundo conhecido da época, existia ali um contexto social. Estava havendo uma mistura das culturas. A cultura greco-romana havia entrado na sociedade israelense da época. Havia muitos modos e maneiras de se vestir, de se pensar. Havia uma assimilação da cultura grega, romana. Em Israel existia também um contexto teológico. Existia ali um contexto de reinterpretação, de uma busca mais aprofundada pelos teólogos da época, eram os rabis da época, sobre as verdades que a Torá, que a lei de Deus tinha alcançado naquela época. O que realmente era importante na lei? O que realmente Deus queria que nós cumpríssemos na lei? O que é que Deus realmente quer que nós façamos na lei? Era essa a conjuntura teológica da época. Os judeus estavam divididos em 4 facções. Aliás, existiam várias facções, mas as mais importantes eram os fariseus, eram os essênios, eram os saduceus. Existiam também facções políticas, como os zelotes. E cada facção, cada seita, ela tinha um entendimento, ela tinha uma visão, ela tinha os seus mestres que legislavam acerca daquilo que era importante na lei de Moisés. Deus deu a Moisés 613 preceitos no Sinai, 248 farás.
e 365 não farás. Um mandamento de não farás para cada dia de ano, e um mandamento de farás para cada órgão do corpo humano, segundo a medicina judaica. 248 farás, 365 farás, 10 mandamentos foram escritos em pedras e colocados dentro da arca, 603 escritos em pergaminhos, e Deus mandou que Moisés colocasse do lado de fora, dentro do Santo dos Santos, ao pé da arca. 613 mandamentos dados por Deus. Quais desses 613 são os mais importantes? Qual é a prioridade que Deus quer que se cumpra? Era esse o questionamento. E cada seita tinha uma ideia do que Deus queria. Havia uma seita que dizia assim: o que Deus quer é que a gente ame a Deus e nós cumpramos o sábado. Isso é a prioridade de Deus. Cumprir, amar a Deus e cumprir o sábado, descansar no sábado. Outra seita dizia: não, discordo disso. O que Deus quer é que a gente tema a Deus, obedeça os seus mandamentos e honre o pai e a mãe. Pai e a mãe é sagrado. E assim havia divergências. Mas uma outra seita, mais centrada, mais coerente, começou a observar que dos 613 preceitos que Deus deu a Moisés, tirando os mandamentos que envolvem o relacionamento do homem para com Deus e suas obrigações no templo, nos rituais religiosos, eles começaram a observar isso mais ou menos há uns 100 anos antes de Cristo. Essa seita começou a pensar dessa forma. Eles começaram a ver, os rabis começaram a ver que todos os mandamentos da Torá, todos eles, só tinham um propósito: proporcionar a dignidade do próximo. Se você verificar os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, depois em Números, você não vai encontrar o segundo mandamento de amar ao próximo nessa relação, não está lá. E como esse segundo mandamento entrou agora aqui em Mateus 22, 34, como agora ele entra como segundo mandamento depois de amar a Deus, se ele não está nas tábuas da lei de Moisés, escritos em pedra? Essa é a questão. Como um mandamento entrou dentro de um mandamento que não consta, não está nas tábuas de pedras, o segundo mandamento de amar o próximo? Como ele entrou? Então eles começaram a estudar, eles começaram a observar e ver que todos os mandamentos da Torá sagrada de Deus só têm um propósito: viabilizar a felicidade e a dignidade do próximo. Ora, eles começaram a observar que se um escravo é maltratado na casa de um seu senhor, e a lei de Moisés dizia que aquele escravo fugir para a sua casa, aquele escravo é seu. A lei dizia: e o escravo não será devolvido porque foi maltratado, ele será do dono que o amparou. A lei dizia que se você plantasse, que na sua plantação era proibido colher os cantos da plantação, você poderia colher o meio, mas os cantos não, porque era do pobre, do órfão, da viúva. Por quê? Porque pedir a alguém, mendigar, é uma das maiores humilhações para o ser humano diante de Deus. Isso denigre a imagem de Deus, assim como o pecado, como a prostituição, como o adultério. A mendigância está no mesmo nível de degradação do homem como o pecado. Os outros pecados. Deus não criou o homem para mendigar, Deus não criou o homem para viver na miséria. Pedir denigre a dignidade do homem. Então Deus disse: vocês não podem colher os cantos, é para o pobre ir lá, para a viúva, para colher, para que não venham a pedir. Se você levantar o teu feixe de trigo na plantação e se ele cair, não pegue. A lei dizia: é do pobre. Você não pode colher todas as frutas de uma árvore, você tem que colher, você não pode rebuscar. O que é rebuscar? É tirar todas as plantas de uma árvore, tirar a última planta boa. Não, não pode. Tem que deixar a árvore com frutos para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para o necessitado. Se o teu irmão tem uma dívida com você, depois de 7 anos, essa dívida ela acaba. Ele não te deve mais nada, e depois de 50 anos, a casa que você comprou, daquela família pobre, você vai ter que devolver aquela casa. No jubileu, tudo era devolvido. A lei de Moisés, ela proibia o topo da pirâmide social, não existiam os ricos, porque quando dava 50 anos, o topo da pirâmide era quebrada, e todo mundo voltava à classe média, a ser classe média.
Estou dando alguns exemplos de como todos os preceitos da lei só tinham uma finalidade: levar o homem a amar a Deus e levar o homem a trabalhar pela dignidade do seu próximo. Só tinha essas duas finalidades. Então, esse pensamento já estava em vigor na época, já existia essa discussão. E quando esse mestre da lei chega com Jesus e pergunta assim: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus diz: amar a Deus. Mas ele não faz a pergunta sobre o segundo. Jesus diz assim: amar a Deus, e o segundo, semelhante a este, é amar ao teu próximo. E aí vem a coisa mais importante. E aí vem aquilo que é a azeitona da empada e o último golpe quando se está quebrando uma rocha. O versículo 40 diz assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não entendi. A razão da desgraça espiritual, a razão da ineficiência espiritual em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitas famílias, em muitas comunidades, a razão de toda a tragédia, de toda a consequência, de toda improdutividade espiritual, de todo o fracasso em se investir nas coisas de Deus, está baseado aqui, porque tudo só vai fluir, todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra, só vai fluir quando esses 2 mandamentos forem cumpridos na íntegra. Pastor, por que eu estou orando na minha igreja e não vem um avivamento? Porque você não está cumprindo os 2 mandamentos. Pastor, por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo ter vitória? Por que eu não consigo ter paz? Porque você não está cumprindo os 2 mandamentos. Toda a lei, tudo que Deus prometeu, cada promessa, promessa de saúde, promessa de prosperidade, promessa ministerial, promessa para filho, promessa para pai, promessa profissional, promessa na terra, promessa, tudo só pode ser cumprido quando esses 2 mandamentos estiverem sendo cumpridos. Esqueça tudo, não vai vir nada do céu, a não ser que esses 2 mandamentos estejam sendo cumpridos. Desses 2 mandamentos dependem tudo que Deus prometeu na lei. Desses 2 mandamentos dependem tudo aquilo que, todo o projeto, a proposta, todos os planos de Deus para a sua vida, dependem que eu e você cumpramos esses 2 mandamentos. A Bíblia está fechada. O céu se cerra. O Espírito Santo se retira, a unção se esgota, tudo se esvai quando esses 2 mandamentos não são cumpridos. Mas o céu se abre, a Bíblia se cumpre, o Espírito Santo se faz presente. Deus brada do céu, Deus estende a sua mão, Deus levanta, Deus cura, Deus multiplica, Deus abençoa, Deus dá alegria, Deus faz tudo quando esses 2 mandamentos forem cumpridos. Quantos entenderam até aqui? Podem dar um glória a Deus? Amém? Ok. Por que esse mandamento ele deve ser cumprido? Por que Deus exige esse mandamento? Por que Deus requer esse? Porque o amor é o modus operandi de Deus. Porque o amor é a forma como Deus trabalha. Porque é a forma como Deus se relaciona. Porque a forma como Deus, Ele interage comigo, com você, é através da lei do amor. E amor na Bíblia, amor não é um sentimento, não é uma emoção, é um mandamento, é uma ação.
Em primeiro lugar, amar significa assumir responsabilidade com o próximo. Assumir responsabilidade. Aí está a diferença da ética de Caim. Quando Deus chega para Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? E Caim vira de costas e diz: sou por acaso guarda do meu irmão? Eu não estou nem aí, não sei, não me interessa. Essa é a ética de Caim. E por incrível que pareça, essa é a ética de muitos cristãos e também de igrejas. Agora existe a ética de Abraão. Quando alguém chega para Abraão e diz: Abraão, teu sobrinho Ló foi sequestrado, foi levado. Abraão rapidamente se ajunta 318 homens e vai em busca, vai resgatar o seu irmão. Por quê? Porque Abraão tem responsabilidade com o seu irmão. Teu irmão, o teu próximo, a tua esposa, os teus filhos, teu vizinho, nossa sociedade, o Brasil é nossa responsabilidade. Enquanto nós não assumirmos a nossa responsabilidade pelo nosso próximo, o céu vai se fechar, porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A palavra tzadik no hebraico é a palavra que, traduzida para o português, é o justo. O conceito de tzadik no hebraico é aquele que merece viver, porque representa o eterno. O justo é aquele que merece viver, que Deus se apraz em deixar ele vivo, porque ele representa a Deus. Quem sabe alguém te disse que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do homossexualismo, por causa da depravação, por causa dos bailes gays que haviam lá, por causa da libertinagem. Não, não foi nada disso. Isso ajudou, mas não foi nada disso. Você sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Uma cidade, porque não tinha 10 justos. 10 tzadiques, 10 pessoas que faziam bondade, que tinham responsabilidade com o seu próximo. Os arqueólogos judeus, eles descobriram textos, descobriram coisas sobre Sodoma, e descobriram que Sodoma era uma cidade cercada, e só podia morar em Sodoma pessoas ricas, classe alta. Era proibido em Sodoma dar um prato de comida para um pobre. Era proibido em Sodoma vestir um filho de uma viúva. Não se tinha pobres em Sodoma. As pessoas passavam a porta da cidade mendigando e eram expulsas pela guarda de Sodoma. É isso que diz a arqueologia, a história das antiguidades. E Deus visita. E isso atinge o coração de Deus, a maldade, o egoísmo daquela cidade atinge o coração de Deus, e Deus aparece para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma pela iniquidade. E Abraão roga: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? E Deus diz: não, se tiver 50 tzadiques, 50 justos, que faça a justiça, que ajude o pobre e a viúva. Eu não vou destruir a cidade por amor dos 50, mas se tiver 35, se tiver 20, e chega ao limite, Abraão, se tiver 10 justos. E Deus disse: se tiver 10 justos que façam justiça, que ajudem o pobre necessitado, a viúva, em Sodoma e Gomorra eu não destruirei por amor aos 10. Mas não havia 10. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 16, 49. E vamos ver por que Sodoma e Gomorra foi destruída. Em Ezequiel 16, 49, o profeta Ezequiel, ele dá o exemplo. Quantos já acharam? Dê glória a Deus. Ezequiel 16, 49 diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Nunca amparou o pobre e necessitado. Aqui não está dizendo de homossexualismo, de festas imorais, não. Maldade, egoísmo. Jesus falou do rico, um rico irresponsável, um rico que tinha tudo, mas era irresponsável, era omisso, virava as costas para o seu irmão que estava na sua porta, Lázaro, um mendigo. O rico comia regaladamente, comia do bom e do melhor, e Jesus dizia aí, na sua porta, um pobre miserável que lambia as suas chagas, e a Bíblia diz, morreu o rico, e foi levado para o inferno, e Lázaro morreu para o seio de Abraão. Sabe por que ele morreu? Sabe por que ele foi para o inferno? Porque ele foi irresponsável com o seu próximo. O grande julgamento de Mateus 25
Quando Jesus vier no seu reino, na sua glória, que ele vai separar as ovelhas para um lado e os bodes para o outro lado, ele vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, porque tive sede e me deste de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me visitar, eu estava doente e vocês foram ali me visitar. E as pessoas vão dizer: mas Senhor, quando isso aconteceu? Quando vocês fizeram um desses pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. O grande julgamento não vai ser por causa de adultério, de assassinato, de aborto, de corrupção política. Vai ser por ausência de boas obras. Pecado da irresponsabilidade com o próximo. O pecado de fechar a mão. E a Bíblia diz que Deus o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. E se você fecha a tua mão, a tua sombra vai te fechar, vai fechar a sua mão. Fui em um debate e alguém disse: pastor, mas o reino de Deus está crescendo na terra, porque as igrejas se multiplicaram, pastor. E eu disse: negativo. Isso é mentira de Satanás. Porque há 30 anos atrás, nós tínhamos um número X de orfanatos e um número X de asilos. Se as igrejas se multiplicaram, esse número de orfanatos tinham de se multiplicar de acordo com o número de igrejas evangélicas. Se as igrejas evangélicas se multiplicaram e o número de orfanatos, de asilos cristãos não se multiplicaram, ao contrário, diminuíram, é porque alguma coisa está errada. Eu estive no Lar Batista, aqui em Campo Grande, quantos conhecem? Eu estive falando com o diretor do Lar Batista, o orfanato cristão fechou. Ele me disse: pastor, as igrejas deixaram de contribuir, eu tive que fechar. E agora estou sendo processado, porque a única criança que estava aqui, cristã, nossa, evangélica, nós tivemos que mandar para um orfanato espírita. E lá, ela não está aceitando a doutrina espírita. E lá, os diretores do orfanato querem me processar, dizendo que eu fiz lavagem cerebral na cabeça da criança. Quantos podem dar glória a Deus? Jesus nos manda amar, por quê? Porque somente aquilo que você faz para os outros é que pode transformar você. A ação de amar é uma ação transformadora. Não é aquilo que você recebe dos outros que vai te transformar. Não é aquilo que você recebe de Deus que vai te transformar. Israel recebeu livramentos, Israel recebeu milagres, Israel recebeu maná, Israel recebeu tudo no deserto, mas não foi capaz de ser transformada por aquilo que ela recebeu de Deus. Você é transformado por aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz. É somente aquilo que você faz é que vai transformar o teu caráter. É por isso que Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele faz um pedido a Deus. Ele faz alguns pedidos, eu acho que são 5 ou 4 pedidos. E o primeiro pedido que ele faz, ele diz assim: Senhor, guarda em teu nome. Eu revelei o teu nome, Senhor. Meu Pai, guarda-os em teu nome. Nome em hebraico é Shen. Shen é caráter. Jesus está pedindo: Deus, guarda eles no teu caráter. Quando Jesus diz assim: olha, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará mal. Jesus está dizendo: em meu caráter. Em meu caráter. É o caráter de Cristo em você, que é a autoridade de Deus sobre a tua vida. Jesus falou: ajuntai tesouros no céu. Porque lá no céu a traça e a ferrugem não consomem. Ajuntai tesouros no céu. Que conceito é esse, pastor, de ajuntar tesouro no céu? Certa vez um judeu piedoso, ele trabalhava ele era sócio de um czar na Rússia. E esse judeu, trabalhando com esse czar, eles enriqueceram juntos, eles eram sócios, eles tinham navios, castelos. Mas os servos do czar começaram a influenciar o czar, dizer assim: olha só, esse judeu, ele está te roubando, ele está te passando a perna. E o czar então chamou o judeu e colocou os seus guardas ao redor do judeu com espada e disse: olha, você vai prestar conta de tudo que você tem, porque se eu descobrir que você está me roubando, eu vou te matar.
Tudo que você tem, traga em um livro, eu quero ver, vamos fazer as contas. E o judeu piedoso trouxe um livro fino. E o czar disse, você está me roubando, pela grossura do livro, você não está aí tudo que você tem. E o judeu piedoso disse, aqui está tudo que eu tenho. E quando ele começou a ler o que estava escrito no livro, era um livro de balanço, estava lá escrito, né, tantas moedas de prata para um orfanato, tantas moedas de prata para a construção de um hospital, tantas cestas para os pobres, tantas cestas para os órfãos. E disse, mas o que é isso aqui? Ele disse, isso aqui é o que eu tenho. Isso aqui é o meu tesouro no céu. Esse é o meu mérito diante de Deus. Esse é a minha, porque o que eu tenho aqui na terra, a guerra pode levar, a bolsa de valores quando cai pode acabar, a doença pode levar, tudo pode ser, tudo não tem, é transitório, mas o que eu tenho nas minhas mãos em obras está registrado no céu. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, diz assim, bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Não diz a sua beleza vai acompanhar depois da morte, a sua graduação teológica, quantos diplomas de teologia, não são os seus títulos que vão lhe acompanhar depois da morte, não é a sua beleza, não é a sua importância, é a sua família, a sua nobreza, nada disso vai te acompanhar depois da morte. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que morreram no Senhor, por quê? Porque as suas obras os acompanham. É o que você fez aqui, pelo teu próximo, que vai te acompanhar diante do trono do céu, naquele grande dia. A pergunta que eu faço nessa noite é, para quem você está vivendo? Quem é o teu alvo? Qual é a tua meta de vida como cristão? Já que você se diz cristão, é você somente? É a tua autorrealização? É o sonho americano? Uma casa na praia, uma casa na cidade? Uma gorda poupança, um plano de saúde o melhor possível, e curtir. Esse é o teu plano? Para o inferno com esse plano. Para o inferno com um sonho americano. Para o inferno com essa mentalidade egoísta da pós-modernidade. Para o inferno com esse culto aos prazeres, com o culto à prosperidade satânica que a maioria das igrejas estão pregando e levando as pessoas para um mundo de ganância, de egoísmo, onde primeiro sou eu, depois sou eu e terceiro sou eu. Para o inferno com isso. Por isso que Jesus falou, ajuntai tesouro no céu. Ajunte tesouro no céu. Ajunte tesouro no céu. Ajunte tesouro no céu, enquanto você está vivo. Faça algo pelo teu próximo. Faça algo pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelos teus sobrinhos, pelos teus parentes, pelo teu avô, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu vizinho. Faça alguma coisa por alguém. Porque somente quando você começa a exercitar o amor, você vai ser transformado. Um oficial romano, lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Centurião Cornélio, ele tinha se rendido ao judaísmo, era um judeu prosélito. Atos 10 diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio, verso 4... Este, fitando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus.
Será que você tem orações e esmolas diante de Deus nesta manhã? Será que eu tenho orações e esmolas que estão subindo diante de Deus nessa manhã? Ou você só tem orações de pedido, me dá, eu quero, me dá, abençoa, eu quero. Quando você tem orações e esmolas, caridade, aleluia, prepare-se para ver anjos visitar o teu quarto de oração. Quando você chegar ao nível de Cornélio, quando eu chegar ao nível de Cornélio, prepare-se para ver anjos te visitando e te dando orientações do céu, e te dando direção do céu. Prepare-se para ver anjos vindo do céu, para servir a igreja de Deus. Quando a igreja tiver orações e esmolas, aleluia, a igreja que tem em suas mãos orações e esmolas, ela terá auxílio dos anjos de Deus. Jesus falou para João em Apocalipse, de uma igreja ortodoxa, igreja de Éfeso, ou igreja da palavra. Ela provava os falsos apóstolos. Uma igreja com a escola dominical mais forte da Ásia. Só tinha um problema. Ela tinha perdido seu primeiro amor. Só esse detalhe. Fortíssima igreja, forte. EBD. Os pregadores de Éfeso da palavra. Bíblia, versículo atrás de versículo, uma eloquência. Os pregadores de Éfeso eram tremendos, exímios expositores. Só tinha um problema em Éfeso, só um problema. Eles tinham perdido o seu primeiro amor, só esse problema. E Jesus manda uma carta dizendo assim: olha só, lembra-te de onde caíste, só isso. Lembra-te de onde caíste e retorna às tuas primeiras obras. Porque senão virei contra ti e removerei o teu candelabro. A pior sentença para as 7 igrejas é a sentença de Éfeso. Se ela não se arrependesse, ela ia perder o direito e o status de ser igreja, luz do mundo, sal da terra. É o que está acontecendo em muitos lugares. 9 horas. Ainda tinha 3 tópicos, mas eu acredito que está bom demais. Já tem o segundo culto, né, pastor Paulo? Segundo culto. Amém? Amém? Você tem o dia todo hoje para trazer alguma coisa para os pobres da igreja. Você vai para casa agora tomar café, não sei quantos vão ficar aqui na escola dominical, mas eu acredito que depois desse momento, desse encontro com a palavra de Deus, você não vai mais conseguir abrir a tua despensa. Você não vai mais conseguir pensar só em você. Porque é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Nós não vamos resolver o problema do mundo, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós não vamos resolver a fome do Rio de Janeiro, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós não vamos consertar o mundo. No milênio o mundo será consertado, mas nós vamos fazer a nossa parte. A nossa parte nós precisamos fazer. Aleluia. Certa vez havia um jovem que ele estava salvando as estrelas do mar. A enchente veio e colocou várias estrelas, eram muitas estrelas do mar. Ele pegava as estrelas do mar e jogava, devolvia para a praia, mas eram milhares de estrelas. E alguém disse: menino, deixa de ser bobo, você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar, deixa, isso é inútil, isso não vai fazer a diferença. Ele pegou a estrela do mar e mostrou para a pessoa que estava criticando e disse: para esta aqui vai fazer diferença, para esta aqui vai fazer a diferença. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 15. Mais 6 minutos e eu termino essa mensagem de conscientização que Deus colocou no meu coração, aleluia, nessa noite, para compartilhar com vocês, para o teu bem, para a tua prosperidade, para a tua saúde, para o teu futuro, para o futuro da tua família. Deus está te dizendo hoje o segredo da tua vitória. Quem crê e recebe, glorifica o Senhor. Deuteronômio capítulo 15, leia comigo Deuteronômio capítulo 15, palavra do Senhor, lei irrevogável, princípio da Bíblia.
Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Verso 8, antes lhe abrirás de todo a mão, e lhes emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Verso 9, guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos forem malignos, ou seja, no 7º ano a dívida é perdoada, então no 6º ano eu não vou emprestar porque eu vou perder dinheiro. Deus adverte, não fecha a tua mão no 6º ano. Versículo, aleluia, versículo 10, livremente lhe darás, e não seja maligno teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, quem ordena? Deus. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. O segredo de muito crente não prosperar, pastor Paulo, é isso aqui, ó. O segredo de muita gente estar doente, família doente, firma fechando. Deus, eu dou o dízimo, dá de forma comercial, dá para receber. Gente usando a igreja para se livrar da consciência, eu já dei, agora o pastor Paulo tem que fazer, já dei, eu já fiz a minha parte. Irresponsável. Deus te chamou hoje, eu quero te abençoar. Eu quero te levantar, eu quero te dar saúde para trabalhar, eu tenho ideias para te dar na tua mente, eu tenho empreendimentos, eu tenho coisas para colocar na tua mão, aleluia. Mas enquanto você fechar a mão para o teu próximo, enquanto você for omisso, enquanto você for irresponsável, você só terá a bênção da salvação, e olhe lá. É fazendo que nós somos transformados. Deus convoca você hoje para uma revolução na tua qualidade de vida espiritual. Deus te convoca hoje e assuma a responsabilidade, aleluia, por esta causa. Eu termino contando a história de uma professora. Ela foi dar aula numa escola, pegou uma classe de crianças de 10 anos, na classe tinha o Jorge era atentado, um garoto atentado, e todo dia o Jorge dava soco no colega, e rasgava o outro colega, e gritava, o Jorge estava endemoniado. Ela disse, eu vou expulsar o Jorge da sala. Ela foi falar com a diretora sobre o Jorge, que ela queria expulsar o Jorge, e a diretora perguntou, você já leu o histórico de Jorge? História escolar de Jorge? Não, leia o histórico dele. E ela foi na secretaria, pegou o histórico de Jorge, e ao ler o histórico de Jorge estava na 4ª série, ela leu lá, histórico do 1º ano, Jorge, aluno exemplar, Jorge só tira 10, Jorge chega cedo, o uniforme do Jorge é bem passadinho, a meia dele é limpinha, o sapato é limpo, Jorge vem com o cabelo cortado, Jorge vem, sabe, ela disse, não pode ser, esse aqui é outro Jorge. Aí ela leu o histórico do 2º ano, ela viu lá, Jorge já está um pouco distante das aulas, porque a sua mãe tem câncer. E agora ele vem um dia sim, um dia não, e ele fica um pouco distante, porque a sua mãe está internada. Segundo semestre, sua mãe ficou internada, e agora ele começa a faltar e tira nota baixa. Ela leu o histórico do 3º ano, e diz, Jorge agora começou a tirar notas baixas, porque sua mãe faleceu, e o seu pai, criado com o seu pai trabalha o dia todo, não dá atenção. Ela começou a ler, e Jorge agora, entendeu, começou a ficar distante, isolado da classe, e começa a ficar agressivo, e ela começou a entender Jorge. E ela colocou no seu coração, eu vou adotar Jorge. E agora ela começou a tratar Jorge como um filho. E agora ela chamava Jorge, vamos lá para casa. Ela começou a dar aula de reforço para o Jorge. Jorge violento, Jorge revoltado com a morte da mãe, Jorge irado. E ela dava presente, dava chocolate, dava roupas. Ela começou a adotar o Jorge foi melhorando. E agora o Jorge já passava finais de semana com a professora sem ter condições, ganhando pouco, mas ela fazia de tudo para melhorar a vida do Jorge. E o Jorge completou o 1º grau e nunca mais se viram. A professora se aposentou. Alguns anos depois ela recebe um convite. E no convite
um convite de formatura, ela abre o convite, ela de cabelos brancos, aposentada. Era o convite de formatura do doutor Jorge, doutor em Direito. Mas antes, me esqueci de um detalhe, que no último ano, quando a professora se despediu, quando o Jorge saiu, fizeram aquela festinha, sabe o que o Jorge levou para a professora de presente? Uma miçanga da mãe, incompleta, e um vidro de perfume, metade que era da mãe dele, e deu para a professora. E agora a professora vai para a festa de formatura de Jorge, e está lá todo mundo, né, becado para a formatura, e os paraninfos chegando, os padrinhos e as madrinhas, quem é que chega? A velhinha, a professora. Ela vem se aproximando, e quando ela chega para dar os parabéns para o Jorge, Jorge olha para ela, e olha na mão dela, uma pulseira de miçangas pela metade. E Jorge abraça ela e sente o perfume de sua mãe. E ela abraça Jorge e diz assim: meu filho, muito obrigado, porque você me ensinou o que é ser uma professora de verdade. Obrigado, porque você me ensinou a amar de verdade, como cristã, como filha de Deus. E Jorge disse: não é verdade, foi a senhora que me ensinou a ser um aluno de verdade, a ser uma pessoa de verdade. Foi a senhora que me ensinou a viver. João capítulo 17. Jesus, ele faz uma coisa que é tremendo no cristianismo. Porque na lei dizia assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o referencial de amor é o meu amor próprio. Se eu me amo muito, eu vou amar muito uma pessoa. Mas se eu me amo pouco, se eu não me valorizo, se eu pouco me valorizo, eu vou valorizar pouco alguém. Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Fique de pé em nome de Jesus comigo. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus muda o referencial do amor. Oh, irmãos, como isso é difícil, mas sem isso ninguém vai entrar no céu. Como isso é necessário, como isso é fundamental, aí está o segredo.